Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês o coelho Joaquim e a coelhinha Flor. Eu usei o mesmo molde para os dois, apenas materiais diferentes. Espero que vocês gostem. E aqui o nosso ajudante Joaquim pedindo para que vocês deixem like para ajudar o canal. Os materiais que usei no coelho Joaquim e os materiais que eu usei na coelhinha Flor. E os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu vou mostrar o passo a passo do coelho Joaquim e é o mesmo para a coelhinha Flor. Eu comecei usando tecido mantinha e popeline para fazer as orelhinhas. Eu usei entretela termocolante na parte de popeline, lembrando que essa parte que tem o brilho é a cola, então eu vou colar ela no avesso da popeline e ativar a cola com ferro. Como a entretela era um pouco fina, eu usei mais uma, colei atrás da outra entretela. Na coelhinha Flor eu usei 3 entretela porque a mantinha é mais pesada. Passei o ferro ativando a cola e tinha cortado na mantinha a orelha deixando margem para costura. Eu ponho direito sobre direito e vou costurar. Costurei e vou cortar. Um lado eu tenho a mantinha, o outro eu tenho a popeline com as duas entretelas. Desvirei a peça, vou dobrar, deixando um pouquinho de lado e vou costurar. Fiz a mesma coisa com a outra orelhinha, mas para o outro lado, para que elas fiquem espelhadas. Cortei essas duas peças do molde, deixando margem para costura. Vou posicionar as duas orelhinhas, sobrando um pedacinho de tecido de cada lado. Vou costurar. Vou posicionar essa outra partezinha, colocando direito sobre direito. E costurar. Já costurei e observem que as orelhinhas já estão montadas. Para fazer a parte da frente da cabeça, eu usei popeline. Vejam, cortei deixando margem para costura e usei mantinha para a parte da frente do focinho. Vou unir as duas partes, colocando direito sobre direito e vou costurar. Já costurei dos dois lados. Vejam que fica espelhado. Vou pôr direito sobre direito. E vou costurar na parte da frente. Já costurei. Agora eu vou unir a parte que a gente já tinha preparado com as orelhas. Eu posiciono a parte da frente bem na costura e vou alfinetar. Alfinetei a parte de trás. Vou arrumando e alfinetando. Lembrando que eu tô alfinetando para mostrar para vocês, mas depois eu sempre faço um alinhavo antes de costurar.
Fiz isso de um lado da cabeça e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu passei um alinhavo e costurei. Desvirei a peça. E coloquei enchimento. Usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico, mas eu não vou fechar totalmente. Vejam que eu não fechei totalmente. Agora, com a mesma linha de crochê, eu vou aprofundar o local dos olhinhos. Vou arrematar e esconder a linha. Para fazer os olhinhos, eu vou usar pérolas de 12 milímetros e linha de crochê preta. Eu vou pressionar um pouco antes de amarrar, para que os olhinhos não fiquem soltos. Não precisa apertar muito, só um pouco. Amarrei, vou amarrar de novo. Vou esconder uma linha, cortar o excesso. E vou esconder a outra linha. Para fazer a boquinha, eu usei linha de crochê preta. Põe a agulha bem na costura. Já bordei a boquinha e prendo a linha com os pontinhos lá na parte de baixo. E a cabeça do coelhinho já tá pronta. Para fazer o corpinho, primeiro nós vamos unir as duas partes desse molde. Vejam que no molde eu deixo uma pequena margem para eu colocar cola ou fita e unir a outra parte. Observem as letras. Eu vou posicionar a linha na linha. Para fazer essa parte, eu usei mantinha. Observem que eu deixo margem para costura
Mas dessas duas partes arredondadas, onde eu vou posicionar as perninhas, eu cortei em cima da linha sem deixar margem. Risquei as perninhas no avesso do popeline. Cortei deixando margem para a costura. Deixo margem na peça inteira. Observem como eu vou posicionar as perninhas. Eu tenho o direito, vou pôr o direito em cima do direito. Observem a posição das perninhas. E vou costurar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado com a outra perninha. Ponho direito sobre direito. É muito importante que vocês observem a posição que eu tô colocando as perninhas. Eu posiciono a perninha e vou costurar. Já costurei. Prestem atenção que na hora que eu fui gravar o vídeo, eu girei para o outro lado, para que vocês não se atrapalhem por eu ter girado. Para fazer a parte maior do corpo, eu também deixei a margem no molde. Vou pôr cola e vou posicionar linha na linha, observando as letras A e B. Vou riscar no avesso do popeline. Vou cortar deixando margem na costura para a peça inteira. Já cortei. Vou costurar só na parte de trás, nas costas. Já costurei. Abri a peça ao meio e vou posicionar a outra parte. É bem importante que vocês observem que eu ponho o pezinho em cima do pezinho, direito sobre direito. E começo a alfinetar a parte de baixo. Essa parte que eu tenho a mantinha, eu vou dobrar ela ao meio para encontrar o centro. Dobrei ao meio. Vou fazer um pique no centro. E vou posicionar esse pique bem na costura das costas. Agora é só arrumar o que sobrou na perninha. Nós vamos costurar essa parte depois. Vou costurar, só que antes eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono o pezinho em cima do pezinho. E vou fazer a mesma coisa. Vou alfinetar. Porque vou poder fazer a costura. De um lado até o outro do pezinho. Ou seja, de um pezinho até o outro.
Para fechar o lado, nós vamos fazer a mesma coisa, aproveitar que o pezinho está posicionado em cima do outro e só vou alfinetando. Observem que essa costura da perninha, ela fica bem em cima da curvinha do outro lado da peça. Vou passar a costura até o final do pezinho, deixando a parte de baixo aberta. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. O pezinho está posicionado em cima do outro. Vou pôr o alfinete. Posiciono a costura bem na curvinha. E completo alfinetando o restante da peça. E vou costurar. Já fiz todas as costuras. Vejam, essa foi a parte de baixo, que une de um lado do pé até o outro lado do pezinho. E a costura dos lados, do pezinho até o pescoço. Mesma coisa do outro lado, do pezinho até o pescoço. Eu fiz piques nessas partes que são dobradas ou nas partes arredondadas também. As perninhas eu também fiz piques porque o popeline não tem elasticidade, então é necessário fazer pique. Fiz alguns piques nas costas. Para fazer a sola do pezinho, eu usei mantinha, cortei deixando margem para costura. Essa parte mais larga fica para a parte da frente. Vou posicionar direito sobre direito. Vou alfinetar, mas lembrando que eu costumo fazer um alinhavo antes de costurar. Quem tiver prática pode ficar à vontade para fazer esse alinhavo, mas eu prefiro alinhavar, fica mais arrumadinho, fica mais fácil também. Já alinhavei e costurei. Desvirei e coloquei enchimento. E Joaquim me ajudando, gente. Com linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico, mas não vou fechar totalmente, só um pouco. Vejam que eu ainda deixei um pouco aberto. Vou posicionar a cabeça do coelhinho no corpo. E com linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Joaquim me ajudando. Pessoal, ele adora aparecer. É começar a gravar, ele deita na mesa. A cabeça já tá no corpinho do coelhinho.
Olha como ficam na parte de baixo. Para fazer os bracinhos, eu risquei no lado avesso da popeline. Vou costurar deixando abertura para desvirar. Já costurei, deixei a abertura. Vou cortar deixando margem para costura. Vou fazer alguns piques nas partes arredondadas. Desvirei, coloquei enchimento e para fechar essa abertura eu vou usar linha de costura, porque como é tecido, usando linha de costura vai ficar mais delicado. E eu procuro fazer os pontinhos pequenininhos para que fique mais delicado, mais escondido a costura. Faço pontinho de um lado, pontinho do outro lado. Para quando eu puxar, a costura ficar escondida. Já fechei a abertura dos dois bracinhos e vou posicionar os bracinhos do nosso coelho. A parte mais larga fica para a parte de cima. Vou usar a linha de crochê e observem como eu posiciono os bracinhos. Eu passo a agulha por dentro do enchimento, mas sem aparecer na parte da frente dos bracinhos. Agora eu vou pressionar os bracinhos e o corpinho antes de amarrar, para que os bracinhos não fiquem soltos. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. E vou esconder a outra linha. Para fazer a cauda, eu usei mantinha, cortei na linha do molde. Usando linha de crochê, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Vou pôr enchimento. Fechei totalmente o fuxico. Vou posicionar no corpo do coelhinho. Eu pressiono. E com a cauda pressionada, eu vou fazendo pontinhos invisíveis, usando linha de crochê.
Usei um guiso de Natal e fita de cetim de 2 centímetros de largura. Amarrei a fita no guiso. E fiz um laço no pescoço do coelhinho. Selei as pontas da fita com isqueiro. E assim ficou pronto o nosso coelho Joaquim. Para fazer a coelhinha flor, eu usei o mesmo molde, só com tecidos diferentes. Não repeti o corpo porque é o mesmo processo. Só usei mantinha e usei plush rosa e branco. Fiz 2 cílios no olhinho. A boquinha fiz do mesmo jeito que o coelho Joaquim. Todo o restante fiz do mesmo jeito. Eu não coloquei os bracinhos porque nós vamos fazer o vestido. Eu usei popeline 15 por 65 e outro pedaço de popeline 7 centímetros por 1,5 metro. Fiz uma pequena dobra e um ponto zigue-zague, que vai ser o babadinho do vestido. Cortei o excesso para ficar bem acabado. E vou fazer um franzido. Fiz o franzido do mesmo tamanho do outro tecido. Vou posicionar direito sobre direito e vou costurar o babado. Já costurei. Vou dobrar a peça ao meio e costurar do lado. Já costurei. Vou passar ferro para ficar a peça mais bonita. Vou fazer uma dobra na parte de cima, começando pela costura. E usando linha de crochê rosa, eu vou fazer pontinhos, deixando a linha inicial solta, porque nós vamos amarrar. Já vesti o vestido na coelhinha, deixei a costura para a parte de trás. E vou amarrar. Eu aperto e seguro antes de amarrar, para que não fique folgado. Amarrei de novo e vou cortar o excesso. E assim ficou pronto o vestidinho. Para fazer os bracinhos, eu não repeti o processo porque eu fiz igual aos bracinhos do Joaquim. A florzinha que tem no vestido já tem vídeo no canal, mas eu coloquei aqui para vocês. Eu risquei no lado avesso do feltro as pétalas, vou costurar,
Já costurei. Vou cortar cada pétala deixando margem da costura. Desvirei. Vou dobrar o meio. E vou costurando. Eu uso linha de crochê porque é mais resistente. Já dobrei a primeira pétala. E vou fazer a mesma coisa com todas as outras, depois eu vou unir as 5 pétalas, fazendo pontinhos. Dessa forma eu vou unindo todas elas. Já uni as 5 pétalas, agora eu vou fechar da mesma forma. A parte de trás eu também vou fechar. Para fazer o botão da flor, eu vou cortar sem deixar margem para a costura, no feltro também, e vou fazer como se fosse um fuxico. Vou pôr enchimento. Eu usei um palito de churrasco para ajudar, porque é uma peça pequena. Vou fechar o fuxico. Vou posicionar na flor, eu aperto o botão e vou fazendo pontinhos invisíveis. Eu estou fazendo com linha de crochê, mas se você preferir, pode fazer com linha de costura para ficar mais delicado. No caso, linha de costura da cor do botão. E tá pronta a nossa flor. Eu fiz 4 florezinhas dessa, 2 rosas, uma lilás e um azul. E colei no vestido usando cola quente. E assim ficou pronta a nossa coelhinha flor e o nosso coelhinho Joaquim. Eu queria com o mesmo molde mostrar para vocês que usando tecidos diferentes e colocando flores, colocando vestidos, a gente pode fazer uma peça totalmente diferente da outra. Eu espero que vocês tenham gostado, que usem a criatividade de vocês para fazer peças lindas.
Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.